E aí pessoal, tudo bem? Voltamos aí para a última aula de vírus. Já começamos a falar de vírus, falamos das viroses, de algumas viroses como a AIDS. E agora vamos continuar o assunto e falamos de outras viroses. Ítalo, você vai conseguir falar de todas? Claro que não, é praticamente impossível. Só a gente passaria aqui meses falando sobre vírus. Vamos falar das mais conhecidas, das principais, tá? Já assistiram às aulas anteriores? Espero que sim. Se você já assistiu, você está pronto. Então vamos lá. Então a primeira doença que eu vou falar hoje é sobre a herpes simples, tá? Nós falamos na última aula sobre a herpes genital. Ela é bem próxima, bem semelhante. Só que ela é uma herpes localizada em outros locais. A herpes genital na genitália, a herpes simples em outros locais. Quem é o causador da herpes simples? A herpes cutânea é o vírus chamado HSV1. Lá na herpes genital era o HSV2. Essa célula vai atacar as células epiteliais. Ele vai ser transmitido por saliva do portador e vai ter um período de incubação de 1 a 26 dias. Como você pode observar na figura, se formam pequenas vesículas nos lábios ou nas costas. Também é muito comum. E essas vesículas, elas são tratáveis com pomadas, né? Elas não curam a doença. Você pegou uma vez herpes simples, você sempre vai permanecer com a herpes, mas você pode diminuir o período de latência. Por que o perigo? Porque no momento que você está com essas bolhas, você está transmitindo a doença. Exatamente. Sem bolha, você beija uma pessoa, você fala, você troca um copo, uma colher, você não transmite. Estando com as bolhas, você beijou a pessoa, você botou o lábio num copo e aquela outra pessoa botou o lábio no outro copo, é um pouco mais difícil, mas acontece. Numa colher você transmite a herpes. E ela sempre aparece quando você tem uma queda de imunidade. Geralmente a pessoa vai à praia, ao chegar da praia no outro dia aparece, pai, toda vida eu acho que eu tenho alergia ao sol, toda vida que eu pego o sol aparece essa bolha aqui. Não, aquilo ali é herpes. Baixou a imunidade, teve febre, ficou doente. Muitas pessoas ficam gripadas e aparecem, ai, toda vida que eu acho que de tanto eu assoar queimou. Não, é porque você tem herpes, você caiu a imunidade, ela reapareceu. Vamos falar agora da varicela, que é a catapora, e da herpes zoster, que é o cobreiro, que são complementos. Quem é o agente patológico? Quem é que causa essas doenças? Um vírus de RNA chamado HHV3. E a célula-alvo é o epitélio humano. Como é que eu posso pegar essas doenças? Por contato direto ou secreção salivar. Então a pessoa fala, espirra perto de você, você vai poder pegar esse vírus que vai ser transmitido pela fala. Quais são as características básicas? São pequenas bolhas pustulentas, febre, vômito e purido, coceira, fica lá coçando aquele local. E qual é o tratamento que eu posso fazer? É me vacinar antes de ter a doença, principalmente no período da infância. Então, como você pode ver aí nessas fotos, principalmente na foto aí do bebê, ele tá com uma catapora, que é a fase inicial, certo? Você vai lá, geralmente pega na infância, são feridas purulentas que dói, Se a pessoa ficar cutucando lá, mexendo, como diz aqui no Ceará, você vai ter marcas que vão ficar no seu corpo por muito tempo. Então você tem que se vacinar antes. Só que o que é interessante, muitas vezes esse vírus ele fica latente. Ele vai passar uma fase ali parada dentro do teu organismo e ele pode voltar em algum momento da sua vida adulta. Se esse vírus latente voltar na fase adulta, você não vai ter mais a catapora, você vai ter o cobreiro, certo? Você vai ter a herpes zoster, que é o que o pessoal do interior diz, que se o cobreiro ele fechar o corpo, a pessoa morre. Sinal que eu estou com a infecção generalizada. E o que é o cobreiro? É o mesmo vírus na fase adulta. Só que, como você pode ver na foto desse homem do lado, já é com característica um pouco diferente. Lembra-se uma queimadura, uma bolha em forma de queimadura. E aonde é que estava esse vírus, Ítalo, antes? Ele estava guardado no sistema nervoso. Então você se contaminou na infância, esse vírus gerou a catapora. Alguma cepa desse vírus
ficou no sistema nervoso e aí na fase adulta, por um gatilho que ninguém sabe explicar, que pode acontecer ou não, eu desenvolvi a herpes zoster, no caso aí o cobre. Vamos falar um pouquinho agora da rubéola, né? Causada aí por um vírus chamado ruvevírus de RNA. Também procura atacar o epitélio. Esse vírus também é transmitido pelas vias respiratórias e pelas secreções narofaríngicas, né? Pelos espirros. E ele é um vírus que ele de mortalidade ele não é tão perigoso, né? Você vai ter aí uma febre moderada, uma pequena irritação na pele, né? Lembra muito aquelas brotoejas das crianças quando são pequenas, né? Mães ficam observando aquelas manchinhas vermelhas, mas a mortalidade dele é pequena. Qual é o grande problema da rubéola? Para as mulheres grávidas. Mulheres grávidas que desenvolverem rubéola, elas correm o risco do bebê nascer com problemas no sistema nervoso, cego, surdo ou natimorto. Então é muito importante que mulheres se vacinem, que é um modo de profilaxia contra a rubéola. Então, se eu sou uma mulher que nunca tive uma relação sexual, ou seja, temos 0 chance de engravidar, esse é o momento de eu me vacinar contra a rubéola. E no caso da vacinação, ela vai ser uma vacinação associada ao sarampo e à cachumba. Então você toma a tríplice viral, que combate sarampo, cachumba e rubéola quando você era pequeno. E se eu tomei quando era pequeno, pra que tomar de novo? Porque como toda vacina, ela tem um período, tá? Ela lhe protegeu na infância, mas ela não garante uma proteção total quando você é adulto. Vamos falar agora do sarampo, né? O sarampo causado pelo morbilivírus, é um vírus de RNA que também tem como foco o epitélio, a pele, certo? Você também vai pegar por secreções nasofaríngicas, né? Pela fala, pelo espirro. E o que vai acontecer? Você, uma vez adquirindo sarampo, você vai ter manchas vermelhas no corpo, dor de garganta, febre, com um certo risco de mortalidade. Então, o correto é procurar a vacinação durante a infância, como você pode ver na foto, né? Você pode ter complicações, principalmente em pessoas que são imunodepressivas, né? Pessoas que têm uma baixa imunidade, ela proliferar e causar mortalidade. Então, o correto do sarampo é você se vacinar enquanto criança para evitar complicações pelo sarampo. Falar um pouquinho aí de uma doença que assolou o Brasil e o mundo nos séculos passados, que hoje no Brasil ela está controlada, mas em algumas partes do mundo ainda não, que é a varíola. Mas Ítalo, por que aqui no Brasil está controlada? Porque na década de 30, 40 e 50 nós tivemos um grande empenho em vacinação contra a varíola. E a varíola é uma doença causada por um vírus de DNA, um ortopoxivírus, ou seja, um vírus que tem uma característica interessante. Esse vírus tanto infecta humanos como infecta bovinos. Interessante, né? E esse vírus na variação bovínica, ela é mais fraca. Na variação humana, ela é mais forte. O que é que ele vai contaminar? As células epiteliais. E ela é transmitida também por via nasofaríngica, fala, espirro, tosse. E o que é que vai ser os sintomas? Os sintomas são pústulas grandes que tomam o corpo todo, inclusive os órgãos internos. Você vai ter uma febre alta e tem um alto índice de mortalidade. Como você pode aí ver nessa foto aí, uma criança contaminada com a varíola, né? Muito feio. Eu já comentei lá na aula de sistema imunitário como o George Washington sofreu com a varíola nos ataques do exército dele pelos ingleses. Vamos falar um pouquinho agora da hepatite, né? Saímos do epitélio e vamos ver agora uma doença que vai generalizar no fígado. Ele vai se desenvolver no fígado. O interessante da hepatite é que eu tenho 5 tipos de hepatite. Eu tenho a hepatite A, B, C, D e E, causadas por vírus diferentes, né? Consecutivamente o HAV, o HBV, o HCV, o HDV e o HEV.
Como é que eu posso pegar? Depende do tipo de vírus. Cada vírus você pode pegar de uma maneira diferente. Geralmente o tipo A é o mais brando. Ele está ligado diretamente com a contaminação alimentar fecal-oral, com água contaminada, verdura contaminada, e ele é mais fácil de tratar. Já o tipo B você vai pegar por relações sexuais, transfusão de sangue e medicamentos. Isso é mais severo. Do B até o E, eles são mais severos do que o A. O A é o mais brando. O tipo C, você vai pegar por via parental. Você pode pegar aí por contaminação mãe-feto. E o tipo D, você vai pegar pelas vias sexuais, pelo sangue, medicamentos ou num consultório dentário com aquela broquinha. Você também pode pegar algum tipo de hepatite do tipo D. Já do tipo E, eu também pego por via fecal-oral, água e alimentos contaminados, só que o do tipo E, ela é muito mais forte do que a do tipo A. Basicamente, o que é que acontece com a hepatite? Então eu vou ter aí uma inflamação do fígado. Esse fígado, ele vai, os hepatócitos, que é a parte externa do fígado, eles vão começar a sofrer infecção viral, morrer. Então inicialmente eu vou ter uma icterícia, né? A morte dessas células, elas atrapalham a degeneração dos glóbulos vermelhos velhos. Então os glóbulos vermelhos velhos deveriam ser quebrados no fígado, e agora o meu fígado sendo atacado por agentes patogênicos, eu não tenho mais como me preocupar com esse processo, e aí esses glóbulos vermelhos sobram, caem na corrente sanguínea, são estourados, e aí eu libero o pigmento de ferro, e esse pigmento impregna na minha pele, e eu tenho uma pele e olhos amarelados, icterícia. Consequentemente, o fígado vai deixando de fazer algumas funções básicas dele também. Então eu vou ter anorexia, diarreia, febre, desconforto abdominal, meu fígado incha, e eu posso, né, no caso aí, ser levado à morte em curto prazo. Mas o grande perigo é as hepatites mais silenciosas, como a B, aonde eu posso levar anos com sintomas leves, e quando eu me aperceber, eu já tenho meu fígado comprometido com um problema chamado cirrose hepática. O meu fígado está duro, ele deixou de ser gelatinosozinho e agora está rígido. Eu não consigo mais fazer o processo correto. Qual é a consequência disso? Eu tenho que ou fazer uma transfusão de fígado ou eu vou morrer, consequentemente. Se eu descobrir antes, como é que eu posso me tratar? Eu posso me tratar com produtos chamados interferons. O que é que são os interferons? São produtos imunológicos produzidos pelo corpo humano que tentam combater esses vírus. Então eu vou tomar doses de interferons até tentar matar esse vírus. Eu tenho como me tratar antes? Eu tenho alguns tipos de vacina. Eu tenho vacinas que tratam todos os tipos. Eu tenho basicamente a vacina para o tipo A e para o tipo B. Essas duas vacinas acabam servindo para o tipo C, D e E. 100%? Não. Quais são as duas que têm vacina bem comprovada? A e B. C, D e E pegam carona nessas vacinas, mas não tem 100% de garantia que eles irão servir. Falar um pouquinho agora da dengue, né? E aí, num bolo, a gente coloca aí Zika vírus, né? Você coloca aí outras doenças que acabaram sendo transmitidas pelo mosquito que transmite a dengue. A dengue, ela é causada por vírus, por um tipo de vírus chamado flavivírus. Nós temos 4 cepas diferentes hoje, todas as cepas de RNA. É transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti, um mosquito muito comum nas zonas tropicais. E aí eu tenho febre, dor no corpo, vômito, dor nas juntas, podendo levar até um tipo de dengue hemorrágica, onde aparecem manchas vermelhas, né? Eu tenho que ter muito cuidado, não existe vacina, só profilaxia, né? Combater o mosquito, combater os agentes que transmitem e combater os sintomas, né? Então a grande preocupação são as manchas vermelhas. É sinal que está tendo rompimento
de vasos sanguíneos. E como é que eu adquiro a dengue hemorrágica? A partir do momento que você pega tipos diferentes. Eu já peguei dengue uma vez, e agora eu peguei o tipo A, e agora eu vou pegar o tipo B. Aí eu peguei o tipo B, vou pegar o tipo D. Essa variação pode causar dengue, ou pegar a mesma variação mais de uma vez. Quanto mais você pega dengue, mais chance você tem de ter a dengue hemorrágica. Então o correto é você conjuntivite, né, causada aí por um tipo de vírus da família do adenovírus, que é um vírus de RNA. Basicamente o que acontece? Ela ataca a membrana do olho, a membrana da conjuntiva, gerando aí uma inflamação, né? Na época que tá ventando muito, né, é uma época de muita proliferação de conjuntivite. Mas interessante que você pega a conjuntivite pelas mãos sujas. Uma pessoa que pegou o conjuntivite coça o olho, toca no ambiente, você toca naquele ambiente, coça novamente o olho, e aí você pega e desenvolve a conjuntivite, como você pode observar na figura. Não tem vacina para isso, e o tratamento são pomadas que vão combater os sintomas, e isso na conjuntivite viral. Lembrando que nós temos uma conjuntivite bacteriana também. Então o médico é o mais correto para tratar. Não adianta você comprar na farmácia um medicamento antibiótico para conjuntivite se a sua conjuntivite é viral. Vamos falar agora um pouquinho da gripe, né? A gripe causada pelo vírus influenza, né? Nós temos aí tipos de famílias de influenza do tipo A, B, C. São vírus de RNA, mas são vírus de alta capacidade mutável, né? O vírus da influenza tem várias variantes, por isso a cada ano é desenvolvido vacinas das variantes que mais correm naquele local, naquele país. Eles atacam as vias respiratórias. A característica mais comum é febre, dor no corpo, fadiga, prostração e vômito. O grande perigo da gripe é o seu nível de mortalidade, né? Mas esse nível de mortalidade, dentro de um processo de imunidade populacional, e aonde já existe vacina, ele cai muito. Então o correto é sempre você procurar tomar uma vacinação, principalmente se você for um idoso ou uma pessoa da área da saúde, um professor que tem contato com muitas pessoas. E caso você pegue esse vírus, você combater com os medicamentos corretos e assim, né, manter uma boa alimentação. O seu sistema imunológico vai lhe proteger contra aquele vírus. E agora eu vou falar da onda do momento, né, que é o vírus do tipo SARS, que é um vírus onde as espículas lembram coroas de reis, né? Tem aquelas pontinhas. Por isso, ele é chamado de coronavírus, né? Nós já tivemos anteriormente outras infestações de um vírus do tipo corona, mas a onda do momento, a pandemia do momento agora é o tipo SARS-2, que é um tipo de vírus de RNA que foi apelidado de Covid-19. Quem é a célula-alvo do Covid-19? As células do sistema respiratório. Então você vai ter uma contaminação do sistema faríngico e pulmonar. E como é que eu transmito? Também pelas vias respiratórias, pela tosse, pelo espirro. Por isso, tanto a demonstração para você usar máscara, porque você usando máscara, ao espirrar, grande parte desse vírus vai ficar preso na máscara. E a outra pessoa estando de máscara, caso passe uma quantidade pequena, essa quantidade deverá ficar presa na sua máscara, caso você tenha uma máscara de qualidade. Também se explica por que as pessoas falam para você evitar pegar na máscara, porque se algum vírus pegou na sua máscara, você pode contaminar as mãos. Ou se uma pessoa espirrar num recipiente, num local onde você bota a mão, numa maçaneta de porta, uma pessoa espirrou, limpou o nariz, pegou na maçaneta, ao você colocar a mão, esse vírus está na sua mão. Por isso a demonstração de você estar sempre lavando as mãos, porque nós temos a mania de coçar o rosto, limpar o olho, passar a mão na boca, passar a mão no rosto. É a característica do ser humano. E aí o que é que acontece? Uma vez a mão contaminada, você adquire
o vírus. E esse vírus, ao entrar no seu corpo, ele vai causar febre, dor no corpo, dor de garganta, prostração, muito semelhante aos sintomas da gripe. Qual é a grande diferença? É que esse vírus ele tem uma especificidade pelas vias respiratórias. E numa grande parcela da população, e isso é interessante, hoje a mortalidade de uma gripe comum está 0,5%. A cada 2.000 pessoas que pegam, uma pessoa morre. O do SARS-2 não, está entre 5 a 10%. 1.000 pessoas pegaram, entre 50 a 100 pessoas irão morrer. Por isso a população brasileira tem que ter cuidado. O que está acontecendo com a população do mundo que não está se importando com esse nível de mortalidade? É muito preocupante. Será que os valores econômicos é mais importante do que a sua própria vida? Creio que não. Então, o isolamento social para o período de incubação ou as profilaxias são importantes. Nós não temos vacina ainda. No dia que nós tivermos vacina, aí a população ela pode se sentir mais segura. Sem vacina não há segurança. E aí o que vai acontecer? Uma vez esse vírus chegando nos pulmões, facilmente infecta o pulmão e causa uma pneumonia, um entupimento dos alvéolos por secreção da descamação do pulmão. E aí você vai ter um prejuízo pulmonar, uma falta de respiração, e isso levará a uma falta de troca gasosa, falta de hematose, podendo levar até a morte. Profilaxia, cuidados de higiene e uso de máscaras são essenciais para você combater e se livrar dessa doença. Bem, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Foi um prazer. Terminamos assim o assunto de vírus. Falamos superficialmente, é verdade, porque não dá para se especificar muito em cada doença. Foi um prazer estar com vocês e tenham um bom dia.